Você acorda cansado. Trabalha o dia inteiro com a sensação de estar sempre atrasado. Chega em casa exausto, mas não consegue desligar. E no fundo, você sabe, algo está errado. A narrativa mais fácil é o trabalho, é o chefe, é a empresa, é o sistema. E olha, parte disso é verdade. Mas e se eu te disser que tem gente trabalhando tanto quanto você, no mesmo tipo de pressão, e que não está em colapso? E se o burnout não for só sobre quanto você trabalha, mas sobre como você vive o resto do tempo? Porque burnout não é só cansaço de trabalho, é um colapso sistêmico. E a maioria das pessoas está lutando contra o sintoma enquanto ignora completamente a causa. Até o final deste vídeo, você vai entender por que burnout não é só trabalho demais, é um sistema de vida insustentável. E o que muda quando você finalmente enxerga isso? Vamos lá! A história que todo mundo conta é simples. Trabalho demais é igual a burnout. Você trabalha 10, 12 horas por dia. Fim de semana vira dia útil. Férias são interrompidas. E aí, inevitavelmente, você quebra. E quando alguém fala "estou em burnout", a solução parece óbvia. Tire férias, mude de emprego, reduza a carga. Mas aqui está o problema. Você já tentou isso. Tirou uns dias de folga, voltou. 3 semanas depois, o cansaço estava de volta. Mudou de emprego. No começo, parecia melhor, mas 6 meses depois, mesma exaustão. Tentou trabalhar menos, mas a ansiedade aumentou. Porque agora, além de cansado, você está preocupado com dinheiro, desempenho, futuro. Então, o que está acontecendo? Por que a solução óbvia não funciona? Porque a leitura está incompleta. Burnout não é uma equação simples de horas trabalhadas. Se fosse, todo mundo que trabalha muito estaria em colapso, mas não está. Tem gente que trabalha em ritmo intenso, sob pressão real, e não quebra. Tem gente que trabalha menos e está destroçada. A diferença não está só no trabalho, está em como você vive fora dele. Burnout não é o que acontece no trabalho, é o que acontece quando não existe recuperação real fora dele. E isso muda tudo. Porque significa que você pode estar trabalhando 8 horas por dia e ainda assim entrando em colapso, se o resto da sua vida estiver funcionando como uma extensão do estresse. Agora vamos reconstruir isso do zero. Burnout não é cansaço de trabalho, é esgotamento adaptativo. Traduzindo, é o que acontece quando seu sistema nervoso está em modo ameaça por tempo suficiente, sem recuperação real, até que ele simplesmente para de responder. Pensa assim. O seu corpo foi projetado para lidar com estresse agudo. Ameaça, resposta, resolução, descanso. Esse ciclo funciona. O problema é que você não está vivendo esse ciclo. Você está vivendo ameaça, resposta, nova resposta, sem resolução, sem descanso, repetir por meses. E ameaça aqui não é só o chefe gritando. É notificação no celular às 22 horas. É comparação social no Instagram antes de dormir. É ansiedade sobre dinheiro que você engole e não resolve. É discussão que você evita, mas que fica remoendo. É sono ruim porque você não desacelera antes de deitar. É alimentação caótica porque não dá tempo. Cada uma dessas coisas ativa o sistema de estresse. E o sistema de estresse não distingue trabalho de vida pessoal. Ele só sabe. Há ameaça constante e nenhum sinal de segurança. Agora vem a parte que ninguém fala. Burnout não acontece porque você trabalha muito. Acontece porque você não recupera de verdade. E recuperação não é parar de trabalhar, é desativar o sistema de ameaça. Isso significa sono profundo e consistente, não dormir cansado e acordar cansado. Significa desaceleração real do sistema nervoso, não relaxar scrollando. Significa movimento que regula estresse, não só malhar para compensar. Significa relações que te acalmam, não que te drenam. Significa espaços onde você não precisa performar, nem que seja 20 minutos por dia. E aqui está o ponto central. Se você trabalha 8 horas e passa as outras 16 em modo alerta crônico, notificação, comparação, preocupação, tela, decisão, estímulo, o trabalho vira só mais uma camada de ameaça. Você não está em burnout porque trabalha demais. Você está em burnout porque vive em ativação crônica, sem ciclos reais de recuperação.
E isso não é sobre ser fraco. É sobre estar inserido num ambiente moderno que sabota biologicamente a recuperação. Agora vem a parte incômoda. Eu não estou dizendo que o trabalho não importa. Se você tem um chefe abusivo, se a empresa é tóxica, se a carga é desumana, isso é real e precisa mudar. Mas tem algo que ninguém quer ouvir. Você pode sair desse emprego e entrar em burnout no próximo. Porque se o problema fosse só o trabalho, a solução seria óbvia: mudar de emprego. Mas a verdade é que muita gente muda e o colapso continua. Por quê? Porque o trabalho é parte do sistema, não o sistema inteiro. Deixa eu te dar um exemplo real. 2 funcionários, mesma empresa, mesmo chefe, mesma pressão. Um está em burnout, o outro está cansado, mas funcional. A diferença? O segundo dorme 7 a 8 horas por noite. O primeiro dorme 5 a 6, achando que compensa no fim de semana. O segundo desliga o celular depois das 21 horas. O primeiro fica no Instagram até 1 da manhã. O segundo faz 20 minutos de caminhada por dia. O primeiro não tem tempo. O segundo tem uma rotina de desaceleração antes de dormir. O primeiro vai direto da tela para a cama. O segundo não leva trabalho para dentro da cabeça o tempo todo. O primeiro rumina decisões no chuveiro, no trânsito, no jantar. Mesma pressão. Resultados opostos. Por quê? Porque um deles criou condições de recuperação. O outro está tentando aguentar o trabalho sem nenhuma estrutura de suporte fora dele. E aqui está a verdade brutal. Você pode ter o trabalho mais leve do mundo. Se você dorme mal, come mal, vive em alerta crônico, nunca desacelera e está sempre comparando sua vida com a dos outros, você vai colapsar do mesmo jeito. Porque o corpo não aguenta a ativação sem descanso. Não importa de onde vem a ativação. Agora, isso não significa que o problema é você. Significa que o problema é maior do que o trabalho. É o trabalho mais o sono, mais as telas, mais a alimentação, mais o isolamento, mais a falta de movimento, mais a comparação social, mais a ansiedade financeira, mais a ausência de desaceleração. É um sistema inteiro funcionando contra a sua biologia. E enquanto você achar que o problema é só um pedaço, o emprego, vai continuar tentando consertar a parte errada. Burnout não é uma crise de trabalho, é uma crise de recuperação. E isso muda completamente onde você precisa olhar. Agora vem a parte prática. Vou te dar uma lista. E eu quero que você seja honesto. Sinais de que você está em colapso de recuperação, não só de trabalho. Primeiro, você dorme, mas não descansa. Deita cansado. Acorda cansado. Nunca se sente realmente recuperado. Isso não é trabalho demais. É sono não reparador, geralmente causado por ativação antes de dormir. Tela, preocupação, estímulo. Segundo, você relaxa, mas não desacelera. Fim do expediente, você pega o celular. Scroll infinito. Série no automático. Mas a mente continua acelerada. Entretenimento passivo não é descanso. Descanso é quando o sistema nervoso realmente desliga. Terceiro, você está constantemente em decisão. O que vou comer? Devo responder isso agora? E se eu fizer isso? Será que estou atrasado? Decisões menores o dia inteiro é igual a fadiga cognitiva crônica, e você nem percebe. Quarto, você não tem 20 minutos por dia sem estímulo, sem tela, sem música, sem podcast, sem decisão, sem tarefa. Só você e silêncio. Se isso te causa desconforto imediato, seu sistema está viciado em ativação. Quinto, você come no piloto automático, rápido, em pé, distraído, ou pula a refeição porque não dá tempo. Isso não é só má alimentação, é desregulação do eixo fome e saciedade, sinal de estresse crônico. Sexto, movimento virou obrigação, não prazer. Você malha porque tem que malhar, mas não sente energia, não sente vontade, é só mais um item na lista. Movimento saudável reduz estresse. Se o seu está aumentando, algo está errado. Sétimo, relacionamentos viraram carga. Você quer ficar sozinho. Ou está com as pessoas, mas mentalmente ausente. Não porque você não gosta delas, mas porque você não tem energia sobrando. Oitavo, você sente culpa quando para. Descansar é igual à sensação de estar perdendo tempo ou sendo improdutivo.
Isso não é ética de trabalho, é desregulação do sistema de recompensa. Se você reconheceu 3 ou mais, o problema não é o trabalho, é a ausência de recuperação real. Então, o que muda? Tudo. Porque quando você entende que burnout não é trabalho demais, você para de procurar a solução no lugar errado. Você para de achar que mudar de emprego vai resolver, ou que tirar férias vai consertar. Porque o problema não está só no trabalho, está no sistema inteiro. E isso, paradoxalmente, é uma boa notícia. Por quê? Porque significa que você tem mais controle do que imaginava. Você pode não conseguir mudar o chefe, mas pode mudar como você dorme, o que você faz antes de dormir, quanto tempo passa em tela, como se alimenta, se move ou não, se tem 20 minutos de silêncio por dia, se desacelera ou vive em alerta crônico até deitar. E essas mudanças não são cosméticas, são estruturais, porque afetam diretamente a capacidade do corpo de sair do modo ameaça. Você não precisa de um retiro espiritual, você precisa de condições biológicas básicas de recuperação. E a maioria das pessoas está tentando aguentar pressão sem nenhuma dessas condições no lugar. É como tentar dirigir um carro em alta velocidade sem nunca abastecer. Não é questão de se vai quebrar, é questão de quando. Agora, se o trabalho é abusivo de verdade, sai. Se a empresa é tóxica, sai. Mas antes de sair, monte a estrutura de recuperação. Porque se você não fizer isso, vai carregar o colapso para o próximo lugar. Então vamos fechar isso. Burnout não é o que acontece quando você trabalha demais. É o que acontece quando você não recupera de verdade. E recuperação não é tirar férias. É construir um sistema de vida que desativa o modo ameaça. Isso significa sono real, não só deitar cansado. Desaceleração real, não só parar de trabalhar e pegar o celular. Movimento que regula, não que esgota mais ainda. Alimentação consciente, não no piloto automático. Relações que te enchem, não que te drenam. E acima de tudo, espaço para não fazer nada. Porque o corpo precisa de ciclos. Ativação, recuperação. Estresse, descanso. Ameaça, segurança. Se você vive em ativação crônica, sem ciclos reais de pausa, o colapso é inevitável. E não importa se a ativação vem do trabalho, das telas, da comparação social ou da sua própria cabeça, o corpo não distingue. Ele só sabe, não há descanso real, não há segurança, e eventualmente ele para. Agora você sabe, o problema não é só o trabalho, é como você vive fora dele. E isso não tira a responsabilidade de empresas tóxicas, chefes abusivos ou sistemas insustentáveis, mas te devolve uma coisa que você achava que tinha perdido: controle. Porque tem coisas que você não pode mudar, mas tem coisas que você pode. E talvez, só talvez, essas coisas sejam exatamente o que está faltando. A pergunta agora não é como eu aguento mais, é como eu recupero de verdade. E quando você responde isso, tudo muda.